Abra sua Bíblia comigo, o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, nós vamos estarmos lendo. Marcos 2. Aleluia. Enquanto eu vou ler, eu quero que o Ministério de Louvor se coloque aqui à frente. Eu vou precisar de vocês. Amém? Vocês vão, nesta ministração de início aqui, vocês vão ser meu escudo aqui agora, tá? Um pouquinho. Aleluias. Diz assim, eu quero ler esta leitura e você acompanha na sua Bíblia silenciosamente, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que profere este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais entre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Feche os seus olhos, sentado mesmo, e vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te adoramos, ó Pai. Eu sou grato a Ti, Senhor, por Tu ter nos trazido aqui nesta noite, na Tua casa, na Tua presença, para Te adorar. E mais me alegra ainda, Senhor, porque eu sei, Senhor, que Tu és o nosso Deus, e não há outro além de Ti, meu Pai. E eu sei, meu Deus, que Tu és aquele que faz maravilhas no meio do Teu povo. E eu creio, Deus, nos Teus milagres, Senhor. E aqui está a Tua igreja, Pai, que nesta noite veio para Te adorar e para ouvir o Senhor falar através da Tua palavra. Eu me coloco nesta noite como ministro do Senhor e como canal de bênção, Deus, para abençoar a Tua igreja, para abençoar os Teus filhos, ó Pai, e que eles possam nesta noite receber de Ti a Tua palavra, receber a cura, receber o milagre, Senhor. Eu quero nesta noite anunciar a Tua palavra e anunciar, ó Deus, que Tu és um Deus que cura, que salva e que liberta, e que em Teu nome, Senhor, maravilhas hão de acontecer neste lugar, em o nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé agora. Eu quero que o ministério, eu pedi para que eles cantarem, eles não ensaiaram, né? Mas o Senhor tem colocado no coração deles, né? E tem colocado para que eles pudessem louvar. E eu quero ver eles adorarem aqui ao Senhor com este louvor, e você também. Ver o agir de Deus na nossa vida, porque nesta noite Deus vai curar vidas aqui neste lugar. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Eu quero que você entre na presença do Senhor nesta noite. Ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Aleluias.
Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade posso me Adore ao Senhor de todo o seu coração nesta noite. Posso me completar. Deixa o Senhor te visitar, aleluias. Posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Oh Deus, aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, eu obedecerei. Aleluia. Deus, aleluia. Cura o meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, posso me completar, eu posso me completar, posso me completar, posso me completar. Oh, aleluia. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz, a tua voz. Oh, aleluia. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Pois Oh, aleluia. quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Deus, aleluia. Cura o meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade posso me completar, posso me completar, posso me completar. Onde eu possa ouvir tua voz. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Enquanto você toma o seu assento, dê uma salva de palma para o Senhor Jesus. Obrigado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o tema da mensagem de hoje é quando Jesus está em casa. E quando o Senhor falava no meu coração e colocava esta palavra, esta mensagem, o primeiro passo que me fez entender por que quando Jesus está em casa tudo é diferente, é porque todas as coisas têm um propósito de Deus nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero fazer você entender nesta noite é que o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. Ele vai aonde o homem não pode ir, e Ele faz coisa que o homem até mesmo duvida, porque Ele é o Deus do impossível. E no início da criação, quando Deus criou e formou todas as coisas, e no passar de todo este tempo, este trajeto, quando Deus ele olha na humanidade e vê a necessidade que a humanidade precisava de um Salvador, precisava de alguém que pudesse novamente, ou entendendo aqui, alguém que pudesse dar a sua vida para salvar a humanidade, porque a humanidade estava perdida novamente, logo depois do dilúvio, tudo se tornou a violência e tantas outras coisas.
E Deus, ele olha a terra e vê que não havia um homem sequer, nem um justo, que pudesse morrer pela humanidade, ou fazer alguma coisa, ou salvar este povo novamente. Então, Deus recorre ao seu Filho, para que você entenda que realmente era o Filho de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos ali onde Jesus diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ali estava falando de Jesus Cristo, estava falando do Filho de Deus, que estava desde o início da criação com o Pai. Então ele recorre ao seu Filho, vai lá, leva ele ou traz ele à terra, e ele nasce como um homem Deus, mas habita no meio da humanidade, e ele tem uma vida normal como eu e você. Ao ponto dele chegar a um limite da sua vida, a diferença é que ele era filho de Deus e ele veio com uma missão à terra. Ele estava dentro dos planos e dos projetos de Deus, pastor Vital. E a intenção de Deus era justamente salvar a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. E para que isso pudesse acontecer, Deus haveria de colocar o Senhor Jesus Cristo neste projeto de Deus para salvar a humanidade. E aos 12 anos de idade, muitos conhecem a história, Jesus Cristo já estava no meio de doutores pregando a palavra. E ele passa esse período, mas o seu ministério começa logo após os seus 30 anos de idade. E ele vai então a fazer aquilo que Deus havia colocado, mediante aquilo que ele iria fazer, até chegar no lugar chamado crucificação, aonde ele foi crucificado. Mas neste período do ministério do Senhor Jesus, ele fez muitas coisas que muitos daqueles que talvez não acreditaram que ele poderia vir para salvar a humanidade, começaram a duvidar. Mas no meio deste período aí, ele começou a ajudar multidões. Pessoas o seguiam, pessoas onde ele estava, a multidão estava ao redor. Isso começou a incomodar muita gente, principalmente aquelas pessoas que tinham um certo poder na sua vida, e acharam que ele estava ali tomando esta posição deles, e não entenderam que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar a vida das pessoas, para curar e libertar aqueles que necessitavam e precisavam de um milagre. E quando nós chegamos aqui nesta parte de Marcos capítulo 2, nós vemos a história de um homem. Quando Jesus chega e entra em Cafarnaum, e eu quero levar você nesta história, numa história paralela entre a vida deste homem e a vida daquela mulher, que há 12 anos sofria uma enfermidade, e ela precisava de uma cura do milagre do Senhor Jesus. Eu não sei se você veio talvez aqui nesta noite e você diz: eu estou indo à casa do Pai porque eu preciso de um milagre. Eu preciso alcançar um milagre na minha vida. Talvez seja uma cura física ou uma cura espiritual. Mas eu quero garantir para você nesta noite que o meu Deus, o meu Jesus que cura, está aqui nesta noite para fazer um milagre na tua vida. E o que acontece aqui? A multidão seguia novamente o Senhor Jesus, e ele chega aqui na casa de um homem, ele entra numa residência, numa casa, porque quando Jesus está na casa, coisas extraordinárias acontecem. Quando Jesus está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós começamos a ver o agir de Deus e as coisas é diferente. Quer ver? Quando um homem estava caminhando e viu a multidão correndo atrás de Jesus e andando, e este homem queria também ver Jesus, ele subiu numa árvore, porque ele precisava que Deus fizesse uma cura, um milagre, ou talvez alguma coisa na sua vida que ele estava precisando. E por necessidade, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Só quando ele chega lá, Jesus olha para ele e diz assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que é isso? Ele sabia que quando Jesus entrasse ali, tudo seria diferente. Então eu entendo que quando eu recebi este Jesus no meu coração, eu convidei Jesus para entrar na minha casa e ele fez a diferença. E ele pode fazer a diferença na tua vida também hoje, se você acreditar e confiar que este Deus é capaz de fazer através do milagre que ele tem hoje para fazer na sua vida. E quando ele entra ali, nós entendemos que lá, conforme nós vemos, é uma palavra que soa bem nos nossos ouvidos. Por quê? Quem não gosta, pastor Vinícius,
de ter um lar aconchegante, né? Um lar onde reina o amor de Deus. Um lar onde você começa a ver o agir de Deus acontecer. Por quê? Nós vemos, conforme diz a palavra, que lar sempre teve preferência por se manifestar em casas, onde Deus se manifestava, em casas e lares familiares, lugares familiares, ambientes familiares. Nós vemos aqui no caso, quando Paulo, mesmo ele fala aqui que Paulo sauda a igreja, que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Nós vemos aqui que eles se reuniam ali, e quando eles se reuniam para louvar e adorar a Deus. Nós, quando nos reunimos também, e nos colocamos no nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, nós entendemos que ali é justamente o lugar que Deus deve habitar, para que nós possamos ver o agir de Deus, e vermos o amor de Deus sobre os nossos lares, onde reina a paz, onde reina o amor, e nós vemos que ali Deus começa a trabalhar de uma forma tão grande, que nós passamos a viver então somente para Deus. Mas quando nós chegamos aqui e nós vemos Deus entrar naquela casa, e a multidão estava, havia um homem que estava na sua casa em outro lugar, e este homem, conforme nós lemos aqui, diz a palavra, ele ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum. Mas a Bíblia não diz que este homem tinha filhos. Mas eu imagino que ele tinha ali alguém que cuidava dele, a sua esposa, e não tinha ninguém que levasse ele até onde Jesus estava. Diz a palavra de Deus, conforme nos versículos que nós lemos, o seguinte: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e versículo 2, logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Quando ele chegou ali no versículo 4, diz assim, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado. Mas antes disso, ele precisava chegar lá. E este homem, sendo paralítico, ele não podia chegar até ali. E eu imagino aqui, na história, conforme diz o versículo 3, vieram-lhe com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Talvez quando ele soube, chamou a sua esposa e disse o seguinte: eu preciso chegar lá, e não tem ninguém que me leve. E quem sabe ela saiu às ruas de Cafarnaum, ela foi, quem sabe, atrás, num lugar onde havia algumas pessoas, chamou 4 homens e disse: olha, o meu esposo, ele tem fé, e ele acredita que se vocês levarem ele lá onde Jesus está, ele vai ser curado. E pegaram aquele paralítico, levaram. Quando eles chegaram na entrada da casa, não tinha como entrar. Mas quando alguém quer receber o milagre e acredita em Deus, e acredita que Deus é capaz de fazer, ele faz coisa que as pessoas duvidam. Ele faz coisas que alguém, irmão Miro, chama ele de louco, por aquilo que ele está fazendo. E aí o que é que eles fazem? Eles têm uma ideia: se nós não podemos entrar por baixo aqui, nós vamos entrar por cima. E imagine as pessoas olhando, eles conduzindo uma maca por cima da casa, por cima do telhado, tirando as telhas, abrindo um buraco e descendo o paralítico no meio da multidão onde Jesus estava. Isso se chama alguém que tem fé, que tem confiança, que acredita e ultrapassa os obstáculos para alcançar o seu milagre. E nesta noite, por mais que o obstáculo seja grande, por mais que alguém duvide que é impossível, eu garanto para você que o Deus que está presente aqui, se você tiver fé e você acreditar, Ele vai fazer um milagre na tua vida, aleluias. E eles descem ele no telhado, e quando este homem chega ali, o texto de Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2, que narra a história, nós lemos claramente que há uma diferença. Quando Jesus está na casa, entenda isso, quando Jesus está na casa é diferente. Eu vou voltar talvez a pergunta novamente aqui. Jesus está na tua casa? Jesus está presente no teu lar? Você já ouviu a história de alguém que quando está em casa, hoje nós comentávamos até na parte da manhã, quando nós falávamos na EBD sobre a presença do Espírito Santo,
E quando a pessoa às vezes não quer deixar o Espírito agir e mostrar, ele faz assim, fica um pouquinho aqui, deixa eu agir do meu jeito, depois quando eu precisar eu volto lá. Com Jesus não faça isso. Faça com que Jesus sempre esteja presente no seu lar, na sua casa, na sua vida, que você vai ver o agir de Deus acontecer e milagres vão acontecer no teu lar. E o nosso lar é um lugar de afluência. Quando nós usamos isso, nós vemos que Deus, Ele age, Ele toma conta do ambiente, do local, e as coisas passam a ser diferentes. Por quê? Logo que correu aqui a notícia que ele estava na casa, nós vemos que aquele homem percebeu que algo precisava ser feito. E justamente aqui ele é levado. A notícia que Jesus estava naquela casa atraiu não só este homem, mas multidões. Pois embora nós vemos aqui, conforme o versículo, que Jesus estivesse no início do seu ministério, muitos sabiam e já tinham ouvido que ele operava milagres, curava, salvava e libertava vidas. Quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o Senhor na nossa vida. Alguém falou assim, ó, este Jesus que você serve, este Jesus que você busca, ele faz milagres na tua vida. Eu conheço história de pessoas que, talvez por um momento, aceitou o Senhor Jesus só por ouvir alguém falar. Mas eu conheço história de pessoas que viram o agir de Deus na sua vida. Talvez você também que está aqui conhece. Que se você perguntar para ele, se ele quer deixar este Jesus algum dia, você vai ter que ouvir muito dele. Sabe por quê? Eu conheci a história de um jovem, e ele contava quando ele recebeu o Senhor Jesus, e ele estava passando um momento na sua vida, e um dia ele chegou para um rapaz, e esse rapaz ele contou para ele a sua história, o que ele havia passado, o mundo que ele viveu, e que ele tinha aceitado o Senhor Jesus. E ele olhou para ele e disse assim, rapaz, por mais que você sirva, esse não é o meu negócio é outro. E ele chamou ele e disse assim, se este Jesus é bom mesmo, como você fala, e eu estou vivendo isso, ele é capaz de mudar a minha vida, a minha história. Ele disse, vamos fazer um negócio, vamos fazer o seguinte, eu faço um negócio com você. Você recebe este Jesus, eu te apresento ele, e você anda com ele por um período. Se você não gostar, eu vou te procurar daqui um mês e você me devolve de volta. E ele aceitou o negócio, né? E ele passou então a servir, a buscar, a adorar o Senhor. E ele disse que passou um período, ele morava em outro lugar, e ele sempre se comunicava com ele, e ele recebeu uma ligação, e a ligação era ele, e ele perguntou o que tinha acontecido, algum problema. Ele disse, não rapaz, eu queria dizer para você, que aquele negócio que eu fiz com você está desfeito. Ou seja, este Jesus que você me deu, que eu recebi, que eu estou indo na igreja, eu não devolvo ele por dinheiro nenhum. Se você souber o que ele fez na minha vida, as pessoas olham para mim e não acreditam de que forma a minha vida mudou. Aí ele brincou com ele, disse, mas você não quer que eu vá buscar, eu trago Jesus para mim? Ele falou, nada, de jeito nenhum. Nunca mais eu solto esse Jesus da minha vida. Nunca mais eu largo ele. Eu quero ele para sempre, para morar comigo na minha casa, porque ele fez maravilhas na minha vida. E aqueles também que já receberam o Senhor Jesus Cristo, e ele tem feito maravilha na sua vida, aplauda o Senhor nesta noite, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus está presente, o ambiente é de fé, confiança e alegria. Segundo passo que me faz entender que quando Jesus entra na casa é diferente, que o nosso lar é um lugar espontâneo, de criatividade e ajuda mútua. Sabe por quê? Quando Jesus começa a agir, e nós não podemos aproximar-se dele por causa da multidão, e eles descobriram ali que havia um lugar que eles podiam fazer e ser chamado vencer obstáculo. Havia uma mulher, conforme a história que é narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo que nós vamos ler agora, e você vai entender por que Deus age e faz maravilhas na nossa vida, como Deus muda a nossa história. Nós vemos narrada a história de uma mulher, no capítulo 8 de Lucas, que viveu um momento talvez na sua vida, que as pessoas olhavam, quem sabe, como os médicos que ela ia e não tinha mais jeito, e ela gastou todos os seus bens, tudo que ela tinha,
para ver um milagre, talvez algo acontecer na sua vida, a cura, e nada acontecia. Só que descobriu também alguém que podia fazer algo se ela depositasse a sua fé. E no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 43, diz assim: certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou-lhe na orla da sua veste, e logo se lhe estacou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? Versículo 45. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo, porque ele havia tocado e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Isso aqui nós chamamos de vencer obstáculos. Por quê? Quem sabe talvez uma noite, um barquinho, numa região talvez cercada por ventos contrários, e as situações que acontecem, tempestade. Quem sabe, talvez eu esteja descrevendo a tua vida hoje. Algo talvez que você passou, que você enfrentou. E quem sabe também essa é a tua história. Você passou por um momento que você precisava alcançar um milagre. Eu gostaria que você entendesse que Jesus, ele é o caminho, ele é a saída. Quando nós enfrentamos as tempestades da vida, e nós acreditamos que Deus pode fazer um milagre na nossa vida. Por quê? Aqui uma mulher anônima, excluída da sociedade, perdendo todos os seus bens porque ela havia gastado tudo que ela tinha, ela sofre 12 anos com uma enfermidade. 12 anos. Imagina você, nesse período de 12 anos, ela impedida de ser mãe. Não podia, porque ela tinha uma enfermidade e isso não podia acontecer. Aproxima-te de Jesus e com um toque silencioso e anônimo, ela recebe a sua cura e o seu milagre. Quantas pessoas hoje estão enfrentando no seu dia a dia uma história parecida? Já tem ido aos médicos por tanto tempo e não tem encontrado a cura para a sua vida física. Quantos têm ido à igreja por tantos anos e não têm encontrado ainda a sua cura espiritual? Precisa Deus fazer alguma coisa. Quantas pessoas que têm trabalhado tempo, ano a ano, mês a mês, procurando fazer algo para ver se algo muda na sua vida e parece que não muda. Quantos pais, quantas mães que têm chorado dia e noite pelos seus filhos e têm buscado algo para ver a transformação e não têm alcançado. Aquela mulher passou 12 anos atrás disso, até o momento em que ela teve o encontro com o Senhor Jesus. Nesta noite também, você que nos ouve, você que está aqui, entenda uma coisa: quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, este encontro é verdadeiro, e nós temos fé, e nós acreditamos, assim como aquela mulher acreditou, nós começamos a ver o milagre de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você: não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. E alguém falou para você: olha, não adianta, não fica com medo, não tema, porque Deus vai agir na tua vida. Aleluias. Não é tempo de desanimar, não é tempo de parar. Eu imagino se aquela mulher tivesse no período aí de 11 anos, 365 dias, né? E faltando um dia para completar os 12 anos, ela desistisse do seu milagre. Ou desistisse, falasse assim: acabou mesmo. Quem sabe as pessoas chegassem para ela e falassem assim: não tem mais jeito, você já viu, você já gastou tudo. O médico já disse para você que não tem mais jeito. E ela parasse metade do caminho e não fosse atrás do seu milagre. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, e alguém ainda falou para ela assim: olha, este Jesus que está passando por aí, ele já curou muitos, a sua fé foi a... E ela disse assim: então eu vou lá tocar nele. Não precisou nem ela dizer ou chamar ou alguém falar.
Ela foi atrás de Jesus e ela não abraçou o Senhor e nem chegou para ele e se ajoelhou e disse para ele assim: mestre, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. Pela sua fé, ela apenas tocou a orla das suas vestes, ela deu um toque, mas quando nós tocamos em Jesus, nós vemos a diferença. É por isso que eu pedi para o Ministério de Louvor cantar este louvor. Quando nós estamos mais perto de Deus, quando nós nos aproximamos e nós deixamos ser levados pelo Senhor, e nós tocamos no Senhor, nós vemos o milagre do Senhor acontecer nas nossas vidas. Você que está aqui nesta noite, quer tocar também no Senhor Jesus, quer nesta noite ver o milagre do Senhor acontecer na tua vida? Deus está aqui, e você pode tocar através da fé e alcançar o seu milagre, aleluias. E aquele jovem, aquele homem, ele teve este encontro com o Senhor Jesus, e a vida dele foi totalmente mudada. Veja o que diz adiante nos versículos que nós lemos, versículo de número 4, diz assim: mostrando que não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Um obstáculo é vencido para que o milagre pudesse acontecer. Às vezes nós desistimos fácil quando nós vemos as adversidades da vida, quando nós vemos às vezes as coisas acontecerem ao nosso redor. Frustrações muitas vezes temos. Lutas, todos nós passamos. Problemas, quem não tiver aqui nesta noite, você é bem sucedido e você vai ter que contar a sua história em algum lugar por aí. Se tiver alguém, levante a mão assim para dizer para mim que você nunca teve problema e nem tem problema na sua vida. Eu vou chamar aqui à frente e gostaria que você desse a dica para nós, como faz para nunca você ter um problema. Porque problema todos nós enfrentamos no dia a dia. No lar, no trabalho, na rua, até mesmo dentro da igreja tem. Todo lugar tem problema, né? Mas há uma diferença daqueles que têm problema e luta dia a dia para resolver os seus problemas e não consegue. Busca em todos os lugares e não acha a solução. Aquela mulher talvez ela buscou em todos os meios, aquele homem vinha há anos sofrendo disso. Mas alguém falou para ele que em algum lugar existia a solução do seu problema. E ele foi buscar. Aquela mulher foi buscar e ela aconteceu. Terceiro, um sofrimento talvez ali que destruía tudo isso, mas passou. Foi o nosso lar, é um lugar onde nós podemos ver o agir de Deus acontecer quando o nosso lar é um lugar de cura, de cicatrizes emocionais, espirituais, físicas e morais. Às vezes as pessoas querem resolver o seu problema contando para um amigo. Às vezes alguém quer resolver o seu problema enfrentando o seu inimigo de uma forma que ele acha que na carne ele pode resolver. E ele cria, em vez de um problema, ele cria dois. As pessoas às vezes tentam resolver o problema da sua forma, do seu jeito, mas quantas feridas causadas pelos ressentimentos de palavras e de ofensas, e que somente Jesus presente no lar, ele é capaz de resolver. Pastor Vital hoje de manhã falava isso, né? Palavra tem um poder muito grande, e nós temos que ter muito cuidado antes de falar, para que alguém não possa se ofender. E por que às vezes muitos ressentimentos, cicatrizes emocionais, no meio da família, dentro do lar, quando acontecem essas coisas? Embora nós esperássemos, quem sabe, talvez apenas uma cura física, mas eu gostaria de dizer para você que Deus também, Ele cura vidas através daqueles que recebem, quando nós entendemos, e às vezes tem pessoas que têm enfrentado isso e precisa corrigir com Deus, precisa entender que às vezes Deus precisa fazer esta cura, que nós chamamos aqui de cura espiritual. Algo que alguém está passando, ressentimento, coisas que têm acontecido, e às vezes nós temos buscado, servido a Deus, e muitas vezes temos jogado debaixo do tapete e não temos deixado Deus agir.
Sabe o que é isso? É nós escondermos e não acreditarmos e acharmos que o tempo passa e o tempo apaga. Eu quero dizer para você nesta noite que o tempo não apaga isso. Só quem pode apagar isso é Deus. É só nós nos colocando diante da presença de Deus é que nós podemos ver o agir de Deus acontecer. Jesus não quer somente melhorar a vida das pessoas, Ele quer salvar integramente, tanto a sua vida espiritual como a sua vida física. Por quê? Quando nós achamos que nós queremos receber uma cura e nós vamos no médico, e o médico passa às vezes um remédio para você e volta para casa, aquele remédio pode até curar uma dor de cabeça, mas remédio não cura ressentimento. Remédio não cura palavras que ofendem. É somente quando nós perdoamos e nós entendemos que é Deus que faz. Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque faz entender que quando nós queremos receber a cura de Deus, Ele age na nossa vida por completo. Não é somente naquilo que nós queremos ou que nós achamos que deve ser. Quando nós convidamos o Senhor Jesus para morar na nossa casa, para habitar na nossa casa, Ele tem que limpar tudo. Por completo. Às vezes eu quero a cura do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, mas às vezes aquilo que eu estou precisando ser curado, eu não quero, eu deixo de lado. Deus nesta noite está convidando você a fazer um check-up da sua vida. Por completo. Por completo. Sabe por quê? Neste sentido, nesta missão, nós assemelhamos aqui esta história de um homem que entendeu que ele precisava receber um milagre, e não simplesmente porque ele ouviu falar, mas porque ele acreditou que Deus era capaz de fazer. De uma mulher que na sua trajetória inteira, ela chegou ao ponto de chegar talvez ao limite da vida, onde alguém chegou e não deu mais nada, tudo aquilo que ela havia gastado às vezes foi até em vão, mas ela acreditou que ali tinha um Jesus que era capaz de fazer um milagre na sua vida. E quarto, o nosso lar é um lugar dos sonhos, de alimentar esperanças reais quanto ao futuro, que nós entendemos que o Senhor é quem nos encoraja para que nós possamos ver o amor de Deus habitar nos nossos corações. Uma das grandes oportunidades que eu e você, que nós temos, é nós podermos desfrutar do amor de Deus. Todos nós estávamos longe, distante, sem esperança nenhuma, e nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E este amor de Deus que nos alcançou, ele tem que reinar e habitar nos nossos corações. Quando aquela mulher tem um encontro com Deus, a sua história muda. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o final desses 2 versículos. Veja o primeiro versículo que nós lemos, do primeiro capítulo, versículo de número 11. A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou, tomou logo o leito e saiu na presença de todos, de sorte que todos o admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Deus faz 2 coisas aqui com este homem. Primeiro, Deus cura a sua vida física. E depois Deus diz a ele, vai, a tua fé te salvou. Então Deus cura e Deus salva. Quando nós vemos a história daquela mulher, nos versículos adiante, último versículo, Deus diz assim também da mesma forma. Mas ele perguntou, pegando pela mão, e quando ela se levanta, eu acredito que ali ela se humilha diante do Senhor, e o Senhor olha para aquela mulher, quem sabe, aqui não narra isso, mas quem sabe ela contou toda a sua história, o que havia passado, testemunhando aquilo que havia dito. Ele diz assim, então ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Acontece 2 coisas aqui novamente, cura física e a sua cura espiritual. Porque ela tem um encontro com Deus e a salvação acontece ali naquele lugar.
Quando nós tivemos um encontro com Deus, Deus nos salvou. E quando nós enfrentamos talvez o problema, a enfermidade, a luta do dia a dia, o Senhor está presente para nos curar, para nos libertar e para nos fazer entender que nós passamos a viver uma nova vida, uma nova caminhada com o Senhor. E Ele está pronto. Quando vem a luta, quando vem a adversidade, a enfermidade, o Senhor está dizendo assim: ei, eu sou o Senhor, e agindo eu, quem impedirá? Ele está dizendo: eu sou o Deus que cura, eu faço acontecer. E aquilo que você tem enfrentado nesta noite, coloque diante de Deus, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Se coloque de pé e eu quero orar com você. Sabe por quê? O toque da cura acontece quando nós voltamos da nossa desilusão e buscamos o Senhor Jesus Cristo. Você veio aqui nesta noite porque você entende também que o Senhor, Ele pode fazer algo na tua vida que você tem buscado há tanto tempo. Os nossos problemas, irmãos, não são apenas aquele que nos aflige. Às vezes Ele nos arrasta para os pés de Jesus. Tem pessoas talvez que têm enfrentado esta luta na sua vida e ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero falar para esses primeiro. Depois eu quero que você coloque diante de Deus aqui hoje aquilo que você quer alcançar do Senhor. Eu não sei o tamanho da tua fé, mas se ela for um pouquinho que ela seja, eu quero unir a minha fé com a tua hoje, para ver o milagre do Senhor acontecer na tua vida. Você talvez nesta noite, há tanto tempo, você tenha ouvido falar deste Jesus. Eu quero fazer um convite para você, que ainda não teve um encontro com o Senhor, ou quem sabe você até já teve, mas por um período você devolveu o Senhor Jesus Cristo, você tem se afastado da presença dEle. Se nesta noite você está presente aqui, ou aonde você estiver, que está nos ouvindo, eu gostaria de te chamar nesta noite a um encontro com este Jesus. Se tem alguém, eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu quero orar com você. Você que talvez já tomou uma decisão, mas está afastado da presença de Deus, e precisa novamente ter este encontro com Ele. Ou quem sabe você ainda que não tomou esta decisão, mas nesta noite, Deus te leva a entender que você precisa ser alcançado por Ele. Faça isso também. O Senhor Jesus Cristo está presente aqui neste lugar. E quando Ele entra na casa, Ele faz coisas que muitos duvidam, mas Ele começa a agir na tua vida. Milagres acontecem, bênçãos acontecem. A tua história passa a ser diferente. Ele começa a mudar a tua história. Nesta noite, se algo tem manchado a tua história, Deus quer mudar isso hoje. E Ele quer fazer novamente uma nova história na tua vida. Aleluias. Eu gostaria aqueles que nesta noite querem receber uma cura do Senhor. Há tanto tempo você, quem sabe talvez você tenha dito aí, presbítero Daniel, se você conhecesse a minha história, se souber o que eu enfrento, o que eu passo. Ei, talvez eu não conheça, mas Deus conhece melhor do que ninguém. E Ele está presente aqui neste lugar. Se tem alguém nesta noite, enquanto o ministério louva, e você quer receber uma cura, um milagre do Senhor, ou quer ver o agir de Deus no teu lar, na tua família, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente, e nós vamos orar por você. Foi um toque eficaz, fascinante, quando ela chegou diante de Deus e ela entendeu que o milagre ia acontecer. Pode louvar. Enquanto isso a igreja ora e adora ao Senhor. Aleluias. Eu quero dizer que, para você que veio aqui nesta noite, que eu não estou brincando e nem nós estamos brincando aqui, apenas apresentando um Deus que não é capaz de fazer. Eu estou apresentando para você algo que eu experimentei na minha vida. Por amor a ti, meu rei, meus sonhos eu dou a ti, meu direito sou. Quando eu disse algo que eu apresentei ou que eu experimentei, a irmã Eurânia já contou aqui, esse jovem aqui, ó, o David, né? O meu filho, ele é um milagre de Deus. Há um mês de vida, ele foi dado como morto para os médicos, não tinha esperança nenhuma. Levaram para uma sala cirúrgica para fazer a cirurgia, olharam para nós e falaram assim: não tem esperança nenhuma, nós vamos fazer porque vocês estão pedindo e vocês aceitam.
Só que 2 horas depois, eles nos chamaram. Uma fila mais ou menos de 10 médicos, não acreditavam, olhavam um para o outro e perguntavam o que tinha acontecido. Olharam para nós e falaram assim, ó, não vai ser preciso mais fazer a cirurgia. Nós não sabemos o que aconteceu. E eu olhei para ele e disse, eu sei, o meu Deus fez um milagre. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que Deus faz milagre. E Ele quer curar a tua vida. Eu quero chamar os pastores aqui à frente, enquanto o ministério novo. Nós vamos ver Deus agir aqui nesta noite, eu creio. Eu quero ver você testemunhar que Deus é Deus de cura. Aleluia! É Deus! Aleluia! Entrego tudo a ti, tudo a ti. Se tem mais alguém nesta noite que gostaria de ver Deus agir na sua vida, vem aqui, no seu lar, fazer uma cura. Quem sabe talvez alguém que está doente, que você conhece. Vem aqui representar esta pessoa. E depois você vai ouvir e vai testemunhar aqui que Deus visitou onde estava e fez a cura em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, fecha os seus olhos. Os pastores, presbíteros, estejam passando aqui, colocando as mãos. Eu quero nesta oração colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero dizer para vocês que estão aqui à frente, que o meu Deus, o Deus que curou aquela mulher, há 12 anos sofria por uma enfermidade, e o Deus que curou aquele paralítico quando ele desceu ali e venceu os obstáculos da vida, nesta noite Deus está fazendo o mesmo aqui com vocês. Pai, eu te louvo, eu te adoro, Deus. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e acreditamos, ó Pai, no Deus que nós aceitamos e entendemos, ó Pai, conhecemos nosso Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que fez milagres, operou no passado e opera no presente e há de fazer mais ainda no futuro. Ah, Deus, está aqui estas vidas, Senhor, que neste momento, Pai, entende que precisam de um milagre do Senhor. Seja uma cura, ó Pai, física ou espiritual, na sua vida, no seu lar, na sua família, Deus. Oh Pai, nós oramos, nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós acreditamos, Deus, que Tu és Deus de milagre e que Tu há de fazer um milagre, Deus, nestas vidas hoje, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé, Pai, com a fé destas pessoas, ó Pai, e quero apresentar a Ti, Senhor, diante do Teu altar, ó Deus, que haja um milagre, que haja cura, que haja libertação, que haja o mover do Teu Espírito sobre estas vidas, ó Pai, e elas sejam curadas, libertas, ó Pai, e salvas em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, visita estes corações, visita, Pai, estas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos ver a cura, Senhor, porque nós acreditamos, ó Pai, que Tu pode curar, Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, que Tu pode libertar. Quantas vidas, ó Deus, que nesta noite têm enfrentado, ó Pai, situações que necessitam, que carecem de um milagre. Que muitos, ó Pai, não dão mais crédito, Deus, mas nós acreditamos que Tu pode fazer. Cura, Pai, liberta, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.